Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Air, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 221, vamos ler os capítulos 63 e 64 de Isaías, Ezequiel, capítulos 21 e 22 e Provérbios, capítulo 13, versículos de 17 a 20. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você também pode, não sei se você sabe disso, mas você pode se inscrever no canal se você quiser. Tipo, você não é obrigado, mas facilitaria muito a sua vida, porque você ia abrir o seu celular e ele ia te falar: olha só, é o dia 221 aqui do podcast. E além de ser um lembrete para você poder ver o episódio novo, também é um lembrete que você tenha ouvido a palavra do Senhor por 221 dias, o que é sensacional. Talvez não tenham sido 221 dias, porque eu ouvi que tem muita gente que começou mais tarde e tá ouvindo 2 por dia para alcançar a gente, o que é sensacional também. Então, se você é uma dessas pessoas, parabéns por ter chegado ao seu dia 110, 111, 110 e meio, enfim. Como eu disse, hoje vamos ler Isaías 63 e 64, Ezequiel 21 e 22 e Provérbios capítulo 13, versículos de 17 a 20. O livro do profeta Isaías, capítulo 63. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com as roupas avermelhadas? Quem é esse vestido de gala que avança cheio de força? Eu, que sentencio com justiça e sou poderoso para salvar. Por que estão vermelhas tuas vestes e a túnica, como quem pisa no lagar? Eu sozinho pisei o lagar, e de outros povos ninguém me ajudava. Pisei-os com cólera, esmaguei-os com furor. Seu sangue salpicou minhas vestes e manchei toda a roupa. Porque é o dia em que penso vingar-me. O ano do resgate chegou. Olhava sem encontrar um ajudante, espantado por não ter quem me apoiasse. Mas meu braço me deu a vitória. Meu furor foi meu apoio. Pisoteei os povos com minha cólera, embriaguei-os com meu furor, para que seu sangue descesse à terra. Meditação histórica. Vou recordar a misericórdia do Senhor, os louvores do Senhor. Tudo o que o Senhor fez por nós, seus muitos benefícios para a casa de Israel, o que fez por sua compaixão e sua grande misericórdia. Ele disse: são meu povo, filhos que não enganarão. Ele foi seu salvador no perigo, não foi um mensageiro nem enviado. Ele pessoalmente os salvou. Por seu amor e sua clemência os resgatou e os libertou e os levou sempre nas costas em todos os perigos. Mas eles se rebelaram e irritaram seu Santo Espírito. Então ele se tornou seu inimigo e contra eles guerreou. Eles se lembraram do passado, daquele que tirou o seu povo. Onde está aquele que tirou das águas o pastor de seu rebanho? Onde está aquele que colocou no peito dele seu Santo Espírito? Aquele que esteve à direita de Moisés, guiando-o com seu braço glorioso. Aquele que dividiu o mar diante deles, ganhando renome perpétuo. Aquele que os fez andar pelo fundo do mar como o cavalo pela estepe sem tropeçar, e como o rebanho que desce ao vale. O Espírito do Senhor os levou ao descanso. Assim conduziste o teu povo, ganhando renome glorioso. Invocação a Deus Pai. Olha do céu e vê da tua morada santa e gloriosa. Onde estão teu zelo e tua força, tua entranhável ternura e compaixão? Não a reprimas, pois tu és o nosso Pai. Abraão não sabe de nós, Israel não nos conhece. Tu, Senhor, és nosso Pai. Teu nome de sempre é nosso Redentor. Senhor, por que nos extravias longe de teus caminhos e endureces nosso coração para que não te respeite? Volta-te por amor a teus servos, as tribos de tua herança. Por um momento nossos inimigos se apoderaram de teu povo santo e pisotearam o teu santuário. Estamos como outrora, quando não nos governavas e não levávamos teu nome. Capítulo 64. O povo pede uma teofania. Oxalá rasgasses o céu e descesses derretendo os montes. Com tua presença como fogo que se acende nos sarmentos ou faz ferver a água. Para mostrar a teus inimigos quem és,
para que tremam diante de ti as nações, quando fazes portentos que não esperávamos. Jamais ouvido ouviu, nem olho viu um Deus além de ti, que fizesse tanto por quem nele espera. Tu sais ao encontro de quem pratica alegremente a justiça e tem presentes teus caminhos. Confissão do pecado e súplica. Estavas irado e nós fracassamos. Afasta nossas culpas e seremos salvos. Estávamos todos contaminados. Nossa justiça era um pano nojento. Todos nós murchávamos como folhagem. Nossas culpas nos arrebatam como o vento. Ninguém invocava teu nome, nem se esforçava para agarrar-se a ti, pois nos ocultavas teu rosto e nos entregavas em poder de nossa culpa. E no entanto, Senhor, tu és nosso Pai, nós a argila e tu o oleiro. Somos todos obra de tua mão. Não te cedas na ira, Senhor. Não recordes para sempre nossa culpa. Olha que somos teu povo. Tua santa cidade são um deserto. Sião se tornou um deserto. Jerusalém, um ermo. Nosso templo, nosso orgulho, onde nossos pais te louvaram, tornou-se pasto do fogo. E o que mais amávamos está reduzido a escombros. Ficas insensível a tudo isso, Senhor, e te calas e nos afliges sem medida. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 21. O bosque em chamas. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, coloca-te olhando para o sul, profetiza ao sul, profetiza sim ao bosque austral. Bosque austral, escuta a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor. Vou atear em ti um fogo que devore tuas árvores verdes, tuas árvores secas. Não se apagará a chama ardente que abrasará todos os terrenos, desde o sul até o norte. E todo mortal verá que eu, o Senhor, o ateei, e não se apagará. Então eu repliquei: Ai, Senhor, estão dizendo de mim, é um contador de fábulas. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, coloca-te olhando para Jerusalém. Profetiza ao templo. Profetiza assim a terra de Israel. Terra de Israel, isto diz o Senhor. Aqui estou contra ti. Desembanho a espada para extirpar de ti inocentes e culpados. Porque tenho de extirpar de ti inocentes e culpados. Por isso minha espada sai da bainha, contra todo mortal, de sul a norte. E todo mortal saberá que eu, o Senhor, desembainhei minha espada. Não voltará à bainha. E tu, filho de Adão, geme dobrando a cintura. Geme amargamente à vista deles. E quando te perguntares por que gemes, responderás: porque ao chegar uma notícia, todos os corações desmaiarão e todos os braços desfalecerão. Todos os espíritos vacilarão e fraquejarão todos os joelhos. Olha que chega, que acontece, oráculo do Senhor. Canto à espada. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, profetiza, dizendo: Isto diz o Senhor. Espada, espada afiada, e além disso polida. Afiada para degolar, polida para fulgurar. Levaram-na para polir antes de empunhá-la. A espada já está afiada, já está polida, para ser posta nas mãos do sicário. Grita e uiva, filho de Adão, porque abrandem contra meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Eles os entregaram à espada, junto com o meu povo. Portanto, bate no peito. Oráculo do Senhor. E tu, filho de Adão, profetiza e bate palmas. Que se duplique a espada, que se triplique a espada dos crivados, a espada grande que criva, que os tem encurralados. Para que o coração trema e haja muitos caídos, contra todas as suas portas dirijo a ponta da espada, irmanada com o raio, nua para a matança. Dá estocadas à direita e talhos à esquerda, onde sua folha seja solicitada. Também eu baterei palmas e desafogarei minha raiva. Eu, o Senhor, falei. O Senhor me dirigiu a palavra. E tu, filho de Adão, traça 2 rotas para a espada do rei da Babilônia. As 2 partirão do mesmo país. Põe um sinal na partida de cada rota para a espada. A Rabá dos Amonitas, a Judá, que tem em Jerusalém sua praça forte.
O rei da Babilônia se deteve na bifurcação da estrada, onde se dividem as duas rotas, para consultar o oráculo. Embaralha as flechas, pergunta aos ídolos e inspeciona o fígado. Ele já tem na mão direita o vaticínio, a Jerusalém, para prorromper em alaridos e lançar gritos de algazarra, para colocar arietes contra as portas, para fazer um aterro e construir torres de assalto. O vaticínio pareceu-lhes falso, pois lhes havia jurado vassalagem. Mas ele os acusará e os prenderá. Portanto, assim diz o Senhor: porque vos denunciam vossa culpa e vossos delitos são descobertos. Porque ficam às claras vossos pecados e todos os vossos crimes. Porque estáis processados, vos prenderão pela força. E tu, malfeitor infame, príncipe de Israel, cujo dia chegou, a hora do castigo final. Isto diz o Senhor: fora o turbante, tira a coroa. Isto já não é isto. O alto é baixo, o baixo é alto. Caos, caos, transformo tudo em caos. Mas isto não acontecerá até que chegue aquele que há de executar a sentença que eu lhe confiei. E tu, filho de Adão, profetiza. Isto diz o Senhor contra os amonitas e contra seus sarcasmos. Espada, espada desembainhada para a matança, polida para fulgurar. De ti vaticinam mentiras em visões falsas, que te apliquem ao pescoço dos malfeitores infames, cujo dia chegou, a hora do castigo final. Volta à bainha. No mesmo lugar onde foste forjada, em tua terra natal, eu te julgarei. Derramarei meu furor sobre ti, atiçarei contra ti o fogo de minha fúria e te entregarei em poder de homens bárbaros, artesãos do extermínio. Serás alimento do fogo, teu sangue cairá em tua própria terra. Jamais serás nomeada, porque eu, o Senhor, falei. Capítulo 22. A cidade sanguinária. O Senhor me dirigiu a palavra. E tu, filho de Adão, julga a cidade sanguinária. Denuncia-lhes todas as suas abominações, dizendo: isto diz o Senhor. Cidade que se encaminha para seu fim, derramando sangue dentro de si, e que se contaminou fabricando ídolos para si. O sangue que derramaste te condena. Os ídolos que fabricaste te contaminaram. Precipitaste a tua hora e chegaste ao fim de tua existência. Por isso faço de ti o escárnio dos povos e a caçoada de todas as nações. As vizinhas e as remotas caçoam de ti, famosa por tua impureza, grande por tua anarquia. Olha, os príncipes de Israel derramam em ti sangue e a porfia. Em ti despojam o pai e a mãe. Em ti atropelam o forasteiro. Em ti exploram o órfão e a viúva. Desprezas minhas coisas santas e profanas meus sábados. Em ti há homens que caluniam para derramar sangue. Em ti vão comer nos montes. Em ti se cometem infâmias. Em ti há quem peca com sua madrasta. Em ti quem violenta a mulher em suas regras. Em ti alguns cometem abominações com a mulher do próximo. Outros, com infâmia, abusam de sua nora. Outros violentam sua irmã, filha de seu mesmo pai. Em ti se pratica o suborno para derramar sangue. Cobras juros com usura, lucras à custa do próximo, e te esqueces de mim, oráculo do Senhor. Mas eu estou batendo palmas ao ver os negócios que fazes e o sangue que há em ti. Continuará teu coração sem temor e firmes tuas mãos quando eu agir contra ti? Eu, o Senhor, o digo e o faço. Eu te dispersarei pelas nações e te espalharei pelos países, e assim te limparei de toda a mancha. Em ti ficarei profanado à vista dos pagãos, e saberás que eu sou o Senhor. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, a casa de Israel para mim transformou-se em escória. Todos eles são prata, cobre e estanho, ferro e chumbo dentro do forno. Transformaram-se em escória. Portanto, isto diz o Senhor. Por vos terdes transformado todos em escória, por isso vou reunir-vos dentro de Jerusalém. Assim como se reúnem prata e cobre, ferro, chumbo e estanho dentro do forno, e se atiça ao fogo para que tudo se funda, da mesma maneira vos reunirei. Em minha ira e em minha cólera vos colocarei e vos fundirei. Eu vos juntarei e atiçarei contra vós o fogo de minha fúria,
que vos fundirá nela. Aí vos fundireis como se funde a prata dentro do forno, e sabereis que eu, o Senhor, derramei minha cólera sobre vós. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, dize a Jerusalém: és terra não limpada nem chovida, no dia do meu furor. Seus príncipes dentro dela eram como o leão que ruge ao dilacerar a presa. Devoravam as pessoas, arrebatavam riquezas e objetos preciosos, multiplicavam dentro dela o número de viúvas. Seus sacerdotes violavam minha lei e profanavam minhas coisas santas. Não separavam o sagrado do profano, nem declaravam o que é puro ou impuro. Diante de meus sábados fechavam os olhos, e assim fui profanado no meio deles. Seus nobres dentro dela eram lobos que dilaceravam a presa, derramando sangue e eliminando gente para se enriquecerem. Seus profetas eram caiadores, que lhes ofereciam visões falsas. Eles vaticinavam mentiras, dizendo isto diz o Senhor, quando o Senhor não falava. Os latifundiários cometiam atropelos e roubos, exploravam o desgraçado e o pobre, atropelavam iniquamente o imigrante. Procurei entre eles um que levantasse uma cerca, que por amor à terra aguentasse na brecha diante de mim, para que eu não a destruísse, mas não o encontrei. Então derramei meu furor sobre eles e os consumi no fogo de minha fúria. Dei a cada um o merecido. Oráculo do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 13, versículos de 17 a 20. Mensageiro perverso precipita na desgraça. Enviado fiel arremedeia. Miséria e opróbrio para quem rejeita a correção. Quem cumpre os avisos receberá honra. Desejo cumprido é doce à garganta. O nécio tem nojo de afastar-se do mal. Trata com os doutos e te tornarás douto. Quem se junta com ignorantes se perde. Pai Santíssimo, nós te agradecemos muito. Te agradecemos e te oferecemos o nosso amor. É isso que fazemos, Senhor. Te oferecemos nosso amor e te agradecemos. Obrigado por nos trazer até esse dia. Sabemos que Tu és bom, sabemos que Tu és Deus, sabemos que Tu nos amas. E por isso, o que nos resta é te agradecer por quem Tu és e por tudo o que fizeste por nós. Obrigado por estar conosco e nunca nos abandonar. Nos ajude a andar contigo. Traz pessoas às nossas vidas que possam andar conosco para que possamos ser os homens e mulheres que Tu nos chamastes para ser, hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa, então eu queria começar falando sobre o capítulo 13 de Provérbios. Esse versículo que acabamos de ler, o versículo 20, ele traz tanta... Assim, claro, todos os provérbios nos trazem sabedoria. Porém, esse versículo aqui em específico que diz: trata com os doutos e te tornarás douto. Quem se junta com ignorantes se perde. E tem algo tão verdadeiro nisso e que muitas vezes esquecemos, né? Ou simplesmente não nos preocupamos. Às vezes, não pensamos muito ao escolher as pessoas com as quais passamos o nosso tempo. Aliás, eu lembro de uns anos atrás, um palestrante, ou um autor, não sei exatamente o que ele era, mas ele disse que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais passamos tempo juntos. E algumas pessoas não gostam de pensar assim, né? Elas dizem: ah, sim, mas temos que ser como Jesus, temos que andar com os coletores de impostos e pecadores, né? As pessoas que estão à margem da sociedade. E sim, você está absolutamente correto, é isso mesmo. Porém, o livro de Provérbios continua a nos lembrar que quem anda com pessoas sábias se torna uma pessoa sábia. Se andarmos com pessoas santas, nos tornamos santos. Tipo, pelo menos essa é a ideia, que se eu me cercar de pessoas que estão buscando constantemente a Deus, então eu posso acompanhá-las, né? Eu vou indo junto, eu corro junto com elas atrás do Senhor. Agora, se eu me cercar intencionalmente de pessoas que são indiferentes a Deus e que fazem coisas que não condizem com os meus valores, então isso vai deixar um efeito em mim. E eu acho que... Beleza, deixa eu só falar mais uma coisa. Às vezes nós podemos acabar nos superestimando. E talvez isso não seja o seu caso, mas acho que acontece com muita gente, tipo eu. Eu vou me usar de exemplo, porque eu faço isso. Eu acho que muitas vezes acreditamos ser muito fortes, né? Muito mais do que a gente realmente é. E que a gente pensa tipo: ah, não tem problema, eu posso ter qualquer tipo de pessoa ao meu redor e ainda assim eu vou continuar buscando o Senhor. E talvez você até consiga, talvez você seja uma exceção à regra, porém a maioria
de nós precisa ter irmãos e irmãs em Cristo correndo junto conosco para nos ajudar. Porque aqueles que andam com os sábios se tornam sábios. Aqueles que andam com pessoas santas se tornam santos. Aqueles que andam com quem ama a Deus se tornam amantes de Deus. Porque as nossas companhias afetam nossos corações, afetam nossas mentes, afetam nossos objetivos. Tipo, por exemplo, é muito mais fácil você seguir uma dieta e comer coisas mais saudáveis quando as pessoas na sua casa, as pessoas ao seu redor, também estão fazendo isso. E é muito mais difícil você desenvolver hábitos saudáveis quando ninguém que você conhece tem esses hábitos. As pessoas ao nosso redor afetam o que a nossa mente percebe como sendo o normal. Então essa parte de Provérbios nos traz essa sabedoria, esse lembrete poderoso que, de novo, trata com os doutos e te tornará douto. E daí tem a segunda parte, né? Porque tem a parte negativa também. Quem se junta com ignorantes se perde. Então, é algo muito bom para levarmos para a vida. Enfim, Isaías. Nossa, cara. E assim, estamos chegando ao final do livro. Só temos mais 2 capítulos restantes, Isaías 65 e 66. E a gente vai ler eles nos próximos 2 dias. E assim, lembra que a gente está no livro da consolação. Aqui no capítulo 63 fala da vingança de Deus sobre seus inimigos. Fala da justiça de Deus, que ele está vindo para pisar no lagar de vinho. Fala das vestes avermelhadas, né? E ele fala do julgamento que virá sobre o povo. E daí vem o versículo 6, que... Depois o versículo 7 também, nossa. Tipo... Depois de dizer, porque é o dia em que penso vingar-me, o ano do resgate chegou. O versículo 6 fala, pisoteei os povos com minha cólera, embriaguei-os com meu furor, para que seu sangue descesse à terra. Daí vem o versículo 7. Vou recordar a misericórdia do Senhor, os louvores do Senhor, tudo que o Senhor fez por nós, seus muitos benefícios para a casa de Israel, o que fez por sua compaixão e sua grande misericórdia. E cara, essa parte é simplesmente incrível, é boa demais, porque reconhecemos que a justiça de Deus e a sua misericórdia não são conflitantes. Uma não se opõe à outra, elas estão alinhadas, elas caminham juntas, porque Deus é justiça e também é misericórdia. E Deus não pode estar em conflito com si mesmo, né? E existem momentos em que precisamos da justiça de Deus e tem momentos, na verdade sempre precisamos da misericórdia de Deus. Merecemos a justiça de Deus e Ele nos oferece gratuitamente a sua misericórdia. Então, nesses versículos, vemos bem esse contraste do julgamento de Deus no começo do versículo 63, do capítulo 63, e no final, vemos o quão pura e bela é sua misericórdia. E daí no capítulo 64 vemos essa incrível oração pedindo por misericórdia. Diz lá, Oxalá rasgasses o céu e descesses, né? Eles basicamente reconhecem que, Senhor, Tu és bom e nós somos pecadores. Nos abençoastes e em retorno pecamos contra Ti e com nosso pecado atraímos Tua cólera. Mas viemos a Ti pedir Tua misericórdia. E essa oração que eles fazem é linda demais. E deve ser nossa oração também. Agora, indo lá para o livro do profeta Ezequiel, vemos os capítulos 21 e 22 hoje. E uma coisa que vemos é que agora ele não está mais fazendo suas performances, né? As representações. Agora ele está só proclamando as palavras do Senhor normalmente. E uma coisa a se ter em mente é que, de novo, o exílio foi feito em 3 etapas, né? A primeira foi com Daniel, a segunda com Ezequiel e a terceira já está aí já. Está prestes a acontecer. Porque ele fala, tipo, de tudo que está acontecendo em Jerusalém. É pecado atrás de pecado e vai desde tratar o próximo, o órfão, a viúva, injustamente, não cuidar dos pobres, até violar o sábado, até os sacerdotes tratarem as coisas sagradas como se fossem coisas comuns. E assim, todas essas coisas estão conectadas, elas fazem parte, né? Tipo, quando se trata de religião, tudo isso está envolvido. Como São Tiago vai falar muito claramente na carta de São Tiago. Ele fala que uma verdadeira religião, a verdadeira fé, ela envolve, claro, a adoração de Deus, mas também envolve cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, né, daqueles que precisam de ajuda. Que a fé, ela deve ser sempre acompanhada de obras. E o Senhor diz aqui, através de Ezequiel, que em Jerusalém vocês não estão fazendo essas coisas, vocês não estão adorando e nem vivendo da forma correta. Agora, no final do capítulo 22, tem algo simplesmente incrível. Mais uma vez, o Senhor lembra ao povo que existem profetas que estão mentindo para eles. Fala lá, né? Que eles vaticinavam mentiras, ofereciam visões falsas, dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não falava. E isso é uma coisa muito importante, né? Tipo, até aqui no podcast A Bíblia em um Ano. Qualquer pessoa que fala em nome de Deus, qualquer um proclamando a sua palavra, qualquer padre, professor, nós temos que ter em mente que
Nós somos os mensageiros, os carteiros de Deus, e não os editores dele, né? E isso é muito importante. Nós somos os mensageiros e não os editores. Basicamente, devemos só entregar a mensagem e não editar ela ou reformular para que ela soe melhor ou, eu acho que deveria ser desse jeito aqui. Não. O nosso chamado é: isso é o que Deus disse. E vamos entregar essa mensagem às pessoas da melhor maneira possível. Porque o que está acontecendo no capítulo 22 de Ezequiel é que você tem esses falsos profetas inventando mentiras, né? Dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não tinha falado. Agora a última coisa, no final, no versículo 30 do capítulo 22, o Senhor diz: procurei entre eles um que levantasse uma cerca, que por amor à terra aguentasse na brecha diante de mim, para que eu não a destruísse. Mas não o encontrei. Então nos lembramos de Abraão, né, que ficava nessa brecha, assim como Moisés também ficava. Somos lembrados de Jesus, que ainda virá e ficará nessa brecha. Porque o Senhor está dizendo através de Ezequiel que sim, tem todos esses pecados acontecendo em Jerusalém tipo, quase soa como se ele estivesse dizendo: se ao menos houvesse alguém disposto a se levantar, alguém que estivesse disposto a ficar na brecha, interceder em nome do povo, então eu me afastaria, eu não permitiria que esse desastre caísse sobre eles. Porém, não tem ninguém, e portanto, meu julgamento virá. E eu fico pensando nisso, no nosso papel, na nossa responsabilidade, porque a gente pode ver o mundo como tá e ficar tipo, nossa, olha isso aqui, é o fim dos tempos, olha quanto pecado, quanta coisa errada acontecendo, tudo desmoronando. E sim, essas coisas são reais, elas existem, obviamente. E claro, precisamos apontar o que é errado quando vemos. É importante reconhecermos as coisas erradas em nossa sociedade atual. Porém, a pergunta que temos que fazer a nós mesmos é: eu estou nessa brecha? Eu vou diante do Senhor e intercedo pelas pessoas, assim como Moisés fazia, assim como Abraão fazia. Se você é um pai, um avô, se você tem alguém na sua vida que você ama, você vai até o Senhor e intercede em nome dessa pessoa? Você fica na brecha por elas? Porque se você está em uma posição de autoridade, se você é uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um tio, tipo, até mesmo eu como padre, ou se você é um irmão mais velho ou uma irmã mais velha, dizer: olha, Senhor, eu sei o que está acontecendo na vida deles. Eu ficarei na brecha diante de ti, Senhor Deus, e eu vou interceder por eles. E essa é uma das coisas que fazemos sempre que, assim, quando eu peço para rezarmos uns pelos outros, é isso que eu quero dizer. É realmente levantar e interceder pela pessoa e não só falar: eu vou fazer uma oração aqui por você. Tipo, isso é ótimo, mas que tal algo mais sério? Que tal jejum e oração? Que tal rezar o terço? Realmente se levantar e ficar na brecha por essas pessoas, porque muitas vezes essa oração pode ser a única coisa entre essa pessoa que você ama, essa pessoa pela qual você é responsável, e o julgamento de Deus. Apenas rezar e, de novo, não estamos julgando, não estamos condenando ninguém. Na verdade, é o oposto, é o contrário. Estamos rezando para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor mude o coração deles e os traga de volta para casa. Dessa forma, vamos rezar por essas pessoas em nossas vidas e também uns pelos outros. Sou muito grato por suas orações por mim e pode ter certeza que eu rezo por vocês todos os dias. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.